Bom dia, galerinha. Hoje é domingo de Páscoa. Queria desejar para vocês todos Feliz Páscoa e dar início à nossa EDB, tá? Gostaria muito de estar dando essa aula ao vivo, mas a gente sabe que não está sendo possível por motivos maiores. Então, eu queria deixar um abraço para vocês, tá? E dar início à nossa aula, nossa EDB. Pretendo ser bem breve nesse vídeo, porque eu sei que é chato pra caramba ficar assistindo um monte de vídeo, vocês devem estar tendo aula. Queria saber muito como é que vocês estão, mas eu creio que todos estão bem. E bora lá. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do nosso livro Fé pelas Ruas da Cidade. Hoje é o estudo no capítulo 11. Somos muito mais que um corpo. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor venha sobre cada um dos nossos adolescentes, dos nossos juvenis. Nessa manhã de Páscoa, Senhor, que o Senhor possa abençoar as famílias, nos dar entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, apesar de hoje ser um domingo de Páscoa, o tema do nosso estudo, Nós Somos Mais Que Um Corpo, não tem muito a ver com a Páscoa, mas, dando sequência no livro que a gente estava estudando, ele fala de uma situação que está lá no livro de Esther. Primeira Esther, do 1 ao 22. Eu vou contar para vocês o que acontece. Eu não vou ler na Bíblia, vou explicar o que acontece nessa situação. Vou dar umas lidinhas aqui em cima, mas aí depois vocês leem do 1 ao 22. Depois é bom que vocês leiam o livro de Esther todo, né? Mas vamos lá, do 1 ao 22 eu vou ler, vou dar uma lida por cima e vocês vão entender mais ou menos. A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. Foi no tempo em que Xerxes era o rei da Pérsia, capital de Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. Era um território bem extenso o reino do rei Xerxes. No terceiro ano do reinado do rei, deu um banquete para todos os oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia, da Média e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, exibiu a todos a riqueza do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Uma festa que durou 6 meses. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã. Então, durante 6 meses, ele deu uma festa que percorreu o reino, as 127 províncias, exibindo toda a sua riqueza e todo o seu poder. Depois dos 6 meses, ele deu uma festa no palácio, com os moradores de Suzã. Tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado, com cortinas de algodão branca e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos a argolas de prata na coluna de mármore. O piso era feito de ladrilho azul e mármore branco, e de madrepérola e de pedras preciosas. Neste pátio havia sofá de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas no copos de ouro, todos diferentes um dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade.
Todos podiam beber quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no palácio um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia do banquete, o rei havia bebido bastante vinho e estava muito alegre, ou seja, o rei estava bêbado. Ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Neuma, Bizita, Arbona, Bagita, Abagita, Zeter e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com uma coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os convidados admirassem sua beleza, mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. O texto continua falando tudo o que aconteceu depois que a rainha se negou a ir ao banquete do rei. O que acontece? O rei ficou furioso, mandou chamar os conselheiros dele, e esses conselheiros disseram para o rei que o rei deveria emitir um decreto para que a rainha Vasti não pudesse mais entrar na presença do rei, e dessa forma as mulheres do reino não seguiriam o exemplo da Vasti, porque se ele não fizesse isso, segundo eles lá, as mulheres do reino seguiriam o conselho de Vasti e iam rejeitar seus maridos. E o marido não seria mais o líder supremo da casa, da família, como eles queriam que fosse. Aí, no versículo 18, diz assim: hoje mesmo continuou o Memucá, que foi o conselheiro que deu esse conselho. As mulheres das autoridades da Pérsia e da Média vão saber que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por todas as partes as mulheres não respeitarão mais seus maridos. E os maridos ficarão zangados com suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, emite um decreto que proíba a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que venha substituir a rainha Vasti. Quando a ordem do rei for anunciada por todo o enorme reino, todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou sejam pobres. Bem, então isso foi o que aconteceu nessa situação. O nosso tema de hoje é somos mais que um corpo. O que tem a ver a rainha Vasti, essa história da rainha Vasti, com ser mais que um corpo? Então, no nosso livrinho, a gente vai entender o que ele quis dizer com ser mais que um corpo. Então, para início de conversa, eu vou ler o que está aqui no nosso livro e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Gente, o primeiro vídeo cortou. Desculpa. Mas eu vou dar continuidade aqui onde eu parei. Então, eu vou vir para o livro e vou começar para início de conversa. Existem costumes sociais e práticas culturais totalmente pecaminosas que estão na história há muito tempo e tristemente permanecem até hoje. Algo muito sério é a erotização do corpo. Isso é antigo, mas com a globalização e o maior acesso às mídias e redes sociais, parece bem mais propagado. Músicas com conteúdos sexuais, depreciativos, pornografia, exibicionismo contribuem para o pensamento de que o corpo é um objeto, sendo que a maior parte das vezes o corpo feminino é o mais afetado.
Há uma história na Bíblia que mostra que uma mulher muito corajosa, a qual perdeu seu posto de rainha por se recusar a ser exposta como um objeto de luxo. Seu nome é Vasti, antecessora de Esther. Então, gente, como a gente viu na Bíblia, o livro, ele conta, o começo do livro, esse primeiro capítulo, conta a história de um rei que era muito poderoso, que deu uma festa muito grande e queria exibir para os reinos o quanto ele era forte e poderoso. A gente sempre estuda o livro de Esther dando foco em Esther. Dessa vez a gente vai dar o foco em Vasti. Por que a gente vai dar foco em Vasti? Porque Vasti, ela era uma rainha, pelo texto ela era muito bonita e ela foi muito corajosa. Porque ela vivia numa sociedade onde os homens mandavam, onde existia muita promiscuidade, onde as pessoas, como disse ali, era uma ostentação muito grande, né? Imagina, o rei dá uma festa que dura 6 meses e todos querem ir para a festa do rei. Depois o rei dá uma festa que dura uma semana e todos querem estar na festa do rei. Era uma ostentação. Era como se fosse hoje em dia uma celebridade, né? Uma celebridade internacional ou nacional que quisesse mostrar o quanto ela é prestigiada, é poderosa, e ela faz uma festa e ela quer mostrar para todo mundo quanto que ela é poderosa. Aqui no capítulo do nosso estudo, ele fala sobre isso, sobre a erotização do corpo, o exagero, né, das relações sexuais. No livro do texto da Bíblia não conta das orgias sexuais que aconteciam, mas a gente sabe pela história que isso acontecia. E Vasti, como uma mulher que se recusou a estar na presença do rei, porque ali não era simplesmente uma festa que o rei queria dar. O rei estava embriagado e o rei queria que Vasti fosse ser mostrada como um amuleto, como um objeto. Ele queria mostrar, queria que ela desfilasse como como é que eu vou dizer? O poder máximo do rei. O rei tem a mulher mais bonita. Tudo bem, ele era o rei, a gente sabe que isso é um costume, né? Isso é costume até hoje em dia. A gente vê esses cantores de rap que sempre postam os seus videoclipes, é ele rodeado de mulheres, né? E as mulheres dançando de forma sensual. E isso é o que eu gostaria, é o que o nosso estudo de hoje vem tratar. Nós somos mais que um corpo. Nós, como cristãos, tanto meninos como meninas, devemos nos mostrar diferentes do que essa cultura, do que esse mundo quer que nós sejamos. Nós devemos agir assim como agiu a rainha Vasti. Se recusar a ser objeto de desejo sexual dos outros, se recusar a essa ostentação, porque não foi para isso que o nosso Jesus morreu e ressuscitou. Ele quer que nós tenhamos respeito por nós mesmos e pelos outros, pelas pessoas, né? Não olhar também para o próximo como um objeto, como um símbolo de ostentação, né? Então, dando continuidade aqui no nosso estudo, ele diz assim: todo cuidado é pouco. Depois de tudo isso, a história passa por uma reviravolta com a rainha Esther. O texto muda de foco e Vasti simplesmente desaparece e é preciso destacar como as mulheres sempre precisam se impor a combater aspectos culturais
que é criação humana e não de Deus. Mesmo entendendo que Esther, virando rainha, se tornou um caminho de libertação para o povo hebreu, não podemos negar que o ocorrido com Vasti foi injusto. Como já mencionado no início da lição, a erotização é um mal presente na humanidade. Há muito tempo, por conta disso, o pecado distorce a beleza da relação sexual criada por Deus, levando o sexo para um lado pervertido, depravado, e a pornografia é um produto disso. É muito perigosa. Ela constrói imagens mentirosas, mostra o homem como uma virilidade irreal e a mulher como um mero objeto. Infelizmente, a riquíssima indústria pornográfica tem crescido muito, amarrando crianças, adolescentes, homens e mulheres. Por conta desse conteúdo sexual criado, tem sido comum nas redes sociais a exibição de corpos, como os nudes, fotos de pessoas nuas, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, para arrecadar curtidas e comentários. Meninos e meninas se expõem, confundindo assédio sexual com elogio. Quaisquer palavras, toques, olhares ou expressão que revelam desejo puramente erótico e não respeitoso se caracteriza por assédio sexual. A exibição erotizada do corpo é um grande risco. Nesse interesse por elogios e envolvimento sentimental e íntimo com alguém, muitas pessoas têm sido vítimas de crimes virtuais ou de assédio moral por suas fotos e vídeos que acabam vazando na internet. Gente, essa é uma realidade muito triste e que eu sei que faz parte do dia a dia nosso, de vocês, meu. A gente vê sempre notícias de pessoas, de adolescentes, até de celebridades mesmo, que tiveram suas fotos vazadas, de pessoas que têm as outras como objeto. Por que é importante a gente sempre ressaltar esse aspecto da nossa cultura que nós não devemos participar como cristãos? Porque nós não fomos criados para isso, em primeiro lugar. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para o respeito. Sempre alguém pergunta, sempre existem perguntas. Tia, ficar é pecado? Tia, beijar é pecado? E coisas parecidas com isso, né? Eu vou dizer para vocês, tudo que a gente faz com outra pessoa que não seja baseado no que Jesus nos ensinou e com respeito, é pecado. Porque quando a gente não respeita o próximo, quando a gente emite tanto palavras rudes ou quanto olhares erotizados, frutos de um desejo carnal, a gente está agindo em pecado, porque não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para amar o próximo e respeitar. Não é esse o maior mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama, eu não acredito que você vai se mostrar como um objeto para outras pessoas. Então, isso tem a ver tanto com os meninos quanto com as meninas. A gente precisa demonstrar o nosso respeito, o nosso pudor como cristãos e saber que nós não somos apenas um corpo. Isso não se estende só a essa parte, né? Erotizada, como está sendo descrito aqui no nosso estudo. Também tem respeito com o intelecto das pessoas. A gente não pode ver as pessoas como algo para alcançar um objetivo. A gente tem que ver as pessoas como um ser humano como nós, criação de Deus, que merece respeito, que merece amor, que merece cuidado. Porque algumas pessoas, elas usam as outras, não só no sentido sexual, mas também no sentido financeiro, no sentido intelectual. Quantas vezes, por exemplo, a gente não tem aquele amiguinho que é mais esperto no sentido de entender melhor matemática
E quantas pessoas não se aproximam dele só para aprender a matemática e logo depois excluem aquela pessoa? Isso também é falta de respeito, é não respeitar quem aquela pessoa é. Se aproximar de uma pessoa por interesses sempre é uma questão que Deus não está de acordo. Deus nos quer amando uns aos outros, seja quem for, seja rico, seja pobre, seja deficiente, seja não deficiente. As pessoas, deficiente físico que eu digo, as pessoas não querem, Deus quer que a gente respeite o próximo, que a gente não venha debochar do próximo, que a gente não venha a usar as pessoas de forma alguma, nem para nosso escárnio, nem para o nosso desejo sexual, nem para nossas vontades ou ambições. Usar as pessoas de todas as formas é uma fonte de pecado. E é isso que Deus quer mostrar nesse estudo, que nós somos mais do que um corpo. Nós merecemos respeito e nós devemos também respeitar as pessoas. Vamos lá. Bateria recarregada. Por isso, meninos e meninas, vocês são mais que um corpo. Assédio não é elogio. Você não precisa ser valorizado por sua beleza ou sensualidade do seu corpo. Se estiver com interesse em alguma pessoa, preocupe-se em mostrar suas qualidades, sua beleza além do corpo. Aos rapazes e às moças, fiquem atentos aos sinais. Ninguém precisa aceitar ou amedrontar com o assédio. As pessoas devem te respeitar em todos os espaços. Como Vasti negou aquela situação, você tem liberdade de negar sempre que estiver desconfortável. Você não precisa fazer nada forçado. Denuncie se caso se sinta incomodado. Então, essa era nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam refletir sobre tudo que acontece, sobre tudo que tem acontecido no nosso mundo. Esse é um tempo de mudança. Esse é um tempo que nós temos vivido coisas diferentes que nunca aconteceram antes, pelo menos enquanto nós estamos aqui nesse mundo. E então, que isso sirva de reflexão para como nós temos olhado para nós mesmos e como nós temos olhado para o próximo. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar nessa orientação. E aí eu vou deixar agora algumas perguntas. Queria que vocês interagissem, pelo menos lá no grupo de WhatsApp, para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. Queria saber o que vocês pensam, o que vocês acharam, tá? Sobre esse estudo. Aí tem aqui a parte do Fala Aí, né? Do nosso livrinho. Fala aí. Não é novidade que essas coisas acontecem no nosso meio. Mas, então, como devemos lidar de maneira cuidadosa e não repressiva? Como agir em caso de assédio sexual? Ao receber pornografia ou imagens de vídeo de exibição de corpos, o que fazer? E aí, o que vocês acham que vocês devem fazer quando vocês recebem esse conteúdo por WhatsApp, quando vocês veem na internet? O que vocês fazem? Legal? Vou esperar vocês me retornarem, ok? E na prática, vamos lá para a prática. Algumas dicas simples. Pense que você precisa fazer com outras pessoas o que deseja que elas façam com você. Então, o respeito que você deve ter com as outras pessoas é o mesmo respeito que você quer que elas tenham com você. Recebeu algum conteúdo impróprio? Não veja, apague, não compartilhe, não mostre. Testemunhou alguma situação com você? Então, gente, mais uma vez o vídeo cortou e vamos terminar agora para terminar. Gaia veio ajudar a gente a terminar. Algumas dicas simples. Pense se você precisa fazer Pense que você precisa fazer com outras pessoas o que você deseja que elas façam com você.
Recebeu algum conteúdo impróprio? Não veja, né, Gaia? Apague, não compartilhe, não mostre. Testemunhou alguma situação constrangedora? Não filme, não registre, não repasse. Lembre-se de fazer com os outros o que você gostaria de que fizessem com você. Essa é uma frase da Mary Kay, ok? Então, vamos terminar orando e pedindo a Deus que o Senhor nos ajude, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Pedir que o Senhor venha abençoar a cada adolescente, a cada juvenil. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos ajude a passar por esse momento difícil, mais fortes, mais responsáveis, Senhor, conosco e com o próximo. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço por este dia, te agradeço por tua ressurreição, pela tua morte e ressurreição, te agradeço pelo teu sangue sobre as nossas vidas. Essa oração que eu te faço, amém. Nisso conhecemos o amor em que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos. 1 João 3,16.